Quando eu jogava, você esperava só o final do ano para poder chegar a uma final. E hoje você já tem essa possibilidade aí, com 3 meses de trabalho, você poder participar de 2. Então, e também os próprios jogadores, eles passam confiança pra gente. A gente vê no semblante, a gente vê no dia a dia, a gente vê também na busca de cada um por poder crescer na carreira, por poder progredir, que o futebol nem sempre ganha quem joga melhor. Futebol é bola na rede, né? Antigo, mas é a bola na rede. E a gente de novo espera que quando o juiz apitar o início do jogo, que eles possam estar o mais frio possíveis no coração, né? Ou o mais frio possível na cabeça e o mais quente possível no coração, para deixar a vida ali dentro. E depois o resultado, né? Que a gente mereça o resultado. Porque eu acredito muito nisso, que quem merece é que acaba levando. Então, que a gente mereça o resultado. A gente mereceu o resultado lá da Bahia e agora a gente vai entrar para esse jogo aqui, que a gente mereça de novo o resultado, para dar para esse torcedor aí que vem sofrendo esses últimos tempos com quase acesso, né? Quase campeão da Copa do Nordeste, mas o clube também ao mesmo tempo veio se estruturando e a gente tem totais condições agora de conseguir. Não vai ser fácil, como não foi fácil lá na Bahia, mas a gente tem condições de conseguir. Muita gente diz, Silas, que o time grande tem que chegar na final. Aí chegando na final já está satisfeito. Você é assim? Não. Logicamente que quando você chega numa final, você tem 50% já de possibilidade de ser campeão. Quando você chega na final e consegue um resultado de 1-0, eu acredito que subiu para 55 contra 45. Por isso que eu digo que não é uma vantagem que dá para a gente se apoiar muito nela. Então vamos agora, com esses 55 aí por cento, deixar tudo de novo para a gente realmente confirmar que a vitória lá na Bahia foi importante. A ausência do Marinho, será que perde muito? Não, perde um jogador com uma característica diferente, né, para outro com uma característica dele, mas que dentro do contexto pode ser tão eficiente quanto o Marinho. Como é que está o atleta? Você que é um líder destes atletas, consciente de uma decisão, não tem nada ganho? Essa é a palavra de ordem. Aliás, são duas as palavras de ordem, né? Que a gente não queria ver ninguém triste aqui na segunda-feira, depois do jogo contra o Fortaleza, e que a gente marchasse todo mundo junto, fechado, como uma família, em busca dessa Copa do Nordeste. Então, são essas duas palavras de ordem. A gente está centralizado nisso, focado nisso, e é atrás disso que a gente vai correr agora. Silas, o que o Ceará cometeu de erro no domingo que não vai poder cometer na quarta? Eu prefiro não falar não, porque a gente já conversou, até porque, não que eu não queira responder a pergunta, mas porque são campeonatos diferentes, então até pra gente se desligar mesmo do cearense e ficar só na Copa do Nordeste. Eu acho que talvez eu poderia falar pra você, de repente, do jogo contra o próprio Bahia. Aí, né, uma outra desatenção em um momento, mérito do Bahia em outro, que foram ali as poucas situações de perigo que a gente correu. Também o Bahia estava jogando na casa dele, era natural que tivesse aquela força um pouco maior, apoiado pelo seu torcedor. Esse aspecto ele se inverte agora, né? Agora o mando é nosso, o nosso torcedor vai encher o Castelão. Então a gente já trabalhou um pouco a análise negativa e positiva do jogo passado. É isso que a gente vai transmitir para esse jogo aqui também. E também o próprio comportamento do Bahia no jogo agora contra o Vitória da Conquista, o comportamento do Bahia no jogo contra a Campinense, o comportamento do Bahia no jogo contra o Sport lá em Recife, porque jogar em casa, de repente o time adota uma forma e fora de casa adota outra, até para a gente entender aquilo que o Sérgio pode fazer, quem ele mudou fora de casa, que de repente ele não mudou dentro. Então tudo detalhezinho, né? Que a gente conversa sempre aqui, vocês que são tão do meio quanto a gente, vocês sabem que essas decisões é num detalhe que decide. Você viu o São Paulo perdeu para o Santos, ficou fora do Paulista, pegou o Corinthians na Libertadores, todo mundo achando que não passaria do empate, com uma expulsão do lado do Corinthians acabou mudando tudo. Então, cada jogo tem uma história, né? E a gente espera que a gente possa escrever essa história aí junto com o torcedor de forma positiva. Você falou torcida, sem dúvida, o estádio vai estar
lotado, né? Nós sabemos o público exato, né? Tem a questão do sócio-torcedor, mas vai estar totalmente lotado, aonde derem espaço para torcedor vai estar lá. Isso realmente ajuda? Isso realmente faz alguma diferença? Assim? Não, sem dúvida nenhuma, é o momento do torcedor, é para eles que a gente trabalha, são eles que, sabe, saem das suas cidades longe, pegam ônibus, trem, avião para viver o clube do coração. E o Ceará é um clube de uma massa muito grande que empurra muito o time. Tenho certeza que os jogadores vão sentir esse apoio dentro do campo e qualquer cansaço que possa aparecer, ele vai se dissipar quando ele sentir o torcedor empurrando e ajudando. Importante essa saída dos jogadores que estavam no departamento médico, William, Sandro, jogadores que no momento de reta final vão ser bastante importantes no caso de uma opção, determinada situação do jogo, né? O próprio Robinho amanhã também já treina, né? Já está liberado para treinar. Então a gente não tem ele para esse confronto, mas a gente já deve ter ele para o final da semana e para o nosso futuro próximo aí. Então é bom ter o DM vazio, tudo bem que o pessoal lá não trabalha, mas é melhor que eles não trabalhem e a gente tenha todo mundo de dentro do campo. Faltando a falar aqui de torcida, a torcida lotando é legal, empurra realmente, mas para o Bahia lá não deu certo, né? O que fazer para, sei lá, remar junto com a torcida, ir na onda da torcida e ser positivo para o Ceará? A gente tem as medidas próprio dentro do campo que ajuda a trazer o torcedor para mais perto do time, né? Eu disse para eles no intervalo lá quando acabou o jogo do Vitória lá no Barradão que mesmo se o Vitória tivesse se classificado e nós tivéssemos ficado ali, que o torcedor já tinha reconhecido lá nas arquibancadas o esforço e o trabalho deles, porque futebol é aquilo, não é uma ciência exata, pode acontecer de tudo. Mas eu disse para ele, estou dando os parabéns, não é porque classificou não, estou dando os parabéns pelo trabalho. Então o torcedor, quando ele vê o trabalho dos jogadores, a entrega, a briga, ele vai junto. E ele também sabe, ele torcedor sabe que nem sempre você não vai ganhar sempre. Aconteceu o ano passado, né? Aconteceu aqui do nosso lado, aconteceu do lado do nosso rival também, a mesma situação. Mas o importante é que eles saibam que você também não tem sempre essas oportunidades. Então tem que deixar tudo lá, o mais concentrado que puder e como eu disse, esperar pelo melhor. Aqueles que têm a frieza na hora de fazer o gol, que eles tenham a frieza. Aqueles que estejam quentes na hora de marcar, que eles marquem com a força de sempre. E pronto, acho que se constrói um título assim. A gente talvez esteja com a mão do meio da taça para cima e o Bahia esteja com a mão do meio da taça para baixo. Vamos tentar tirar essa mão do Bahia da taça e trazer ela só para nós. Temos a sua relação com a torcida. Como é que tem sido aqui? Não tem como. Um clube de massa como é o Ceará, não tem como você agradar todo mundo. Às vezes eu discuto com o Paulo, que é meu auxiliar, a gente nasceu no mesmo dia, nós somos irmãos gêmeos, e a gente discute lá por uma situação ou outra. Teve um jogo que eu ia tirar um jogador, ele calma. Aí eu respirei, falei a verdade, você tem razão. Aí no outro dia foi ele, eu falei calma, porque a gente sempre faz uma leitura diferente, mas no final ela vai para a unidade, né? Não vai para a divergência. Então é isso que é importante. Então eu não posso esperar que o torcedor que ele aceite. Alguns queriam que eu tirasse o Marinho no último jogo, outros queriam que eu tirasse o Assisinho. Não tem como. No jogo contra o Fortaleza, os dois deram uma caída no segundo tempo. E aí você vai por aquele que, pelo lado, que você pode entrar melhor, o que você pode ganhar de repente tirando um que o outro não tenha. Então eu também não posso revelar para vocês porque é tudo detalhe, né? De repente um jogador que pode ir lá e fazer um gol numa bola parada. E aí você não troca por trocar, você troca porque você tem lá a ficha corrida do jogador, onde ele é bom na cabeça, ele é bom de chute fora da área, ele é bom de falta, ele é bom de pênalti. Quer dizer, então tudo isso na hora de trocar, por isso que a gente tem que estar muito frio, a gente tem que ser muito calculista. E às vezes, né, você é campeão e permanece frio, e às vezes você não é campeão e permanece frio também. Às vezes o torcedor não entende muito isso, mas a gente precisa ser assim, porque senão o treinador morre, né? Se o treinador for para o Joel Santana no jogo do Flamengo lá no México, lá, a hora que eu vi ele respirando e sentou no banco, eu falei, pro Joel vai ter um piripaque lá. Eu amo futebol, vou deixar minha vida aqui pelo Ceará, mas eu não posso morrer, eu tenho filho e esposa, né?
mas no geral é uma relação boa. Já vi até você conversando com o torcedor, a relação boa? Eu acho que é também por conta das campanhas, né? Eu acho que todo treinador, quando chega num clube, existe aquela desconfiança que é natural, e aí você vai conquistando. Eu disse para os jogadores, para eles terem certeza de uma coisa: eu posso errar na forma, em vez de colocar o Ricardinho, colocar o Marcos Aurélio, em vez de colocar o Sandro, colocar o Gilvan, em vez de colocar o Assisinho, colocar o Robinho, na forma, mas na honestidade, para prejudicar um, para prejudicar outro, porque tem o laço com o empresário, coisa desse tipo, jamais. Então que eles estejam tranquilos, que eu posso até brigar com o jogador aqui no treino, mas se ele for importante para o trabalho, ele vai jogar. Ele vai jogar, isso eu não entendo não, porque primeiro está o Ceará e depois vem qualquer outra coisa. E é pela meritocracia. Quando eu cheguei aqui eu falei isso para eles: quem merecer vai jogar. E é o que está acontecendo. Você vê que a gente está aguardando pela recuperação do Sandro, mas o Gilvan, desde que entrou, praticamente não teve como tirar o Gilvan, nem que eu quisesse. E por sua vez o Sandro, quando a gente precisou dele também, que foi quando o Gilvan e o Charles estavam suspensos, o Sandro foi lá e mesmo machucado, demonstrou o caráter que tem, porque que ele é querido e amado aqui pela torcida do Ceará. Então, mas para mim, ter Sandro, ter Charles, ter Gilvan, ter o Hélio Carvalho agora que voltou, ter o Carlão, que muita gente não tinha aquela confiança 100% no Carlão, pelos jogos que o Carlão fez, todo mundo abraçou o Carlão. Aqui dentro a gente já sabia disso, mas do lado de fora também. Então é isso, o torcedor é aquele que a gente sempre falou para vocês: eles cobram e apoiam. Então eles me cobram também, e tem razão de cobrar. Se eles não me cobrarem, eu posso relaxar. Eles me cobrando, eu tenho que ficar vivo e atento em cada detalhe. E apoiar, que é o que eles têm feito também. Então a gente, se nós formos campeões, que é o que todo mundo aqui deseja, vai ser um título do Ceará. Torcedor, comissão técnica, jogadores, funcionários, vocês aqui, os que cobrem aqui e que acabam de uma forma direta ou indireta participando do sofrimento que é essa loucura de jogar a cada 3 dias, a cada 4 dias, e viagem, vai para cá, para lá. Vocês também acabam vivendo isso, que a gente se encontra nos aeroportos, se encontra em todo lugar. Então vai ser uma vitória do clube, dessa transformação que o clube está vivendo para melhor, de dentro para fora, como disse o Diego CR, e coroar o trabalho do Evandro, coroar o trabalho do Robson, coroar o trabalho do Diego CR, coroar o trabalho da base que vem sendo feito lá com o Anderson. Então, você vê quanta coisa que tem por trás, de repente, de um título, né? E que a gente seja feliz amanhã. Esse é meu maior desejo. Dizem que o time campeão tem alguns detalhes, algumas coisas. Você foi campeão como jogador e também tem títulos como treinador. O que esse time precisa para ser campeão? Eu acho que tá junto, que é o que eles estão. Realmente você vê que é uma família, eles se preocupam uns com os outros aqui, e isso. E não ter medo de ser feliz. Eu acho que essa é a palavra-chave para esse jogo. A gente não pode ter medo de ser feliz, né? Saber que, como eu disse, respeitamos o Bahia, porque o Bahia também mereceu estar aqui, também pode ser campeão, mas a gente não pode ter medo de ser feliz não, a gente tem que ir com tudo. Silas, quando há uma mudança de treinador, sempre há uma contestação se o trabalho está sendo bom ou não. Você está aqui porque o Dado Cavalcante não deu certo. Na tua chegada, a partir da tua chegada, esse é o ápice? Você pensou, quando eu chegar, vou ver se o trabalho dá certo. Você chegou na final do Cearense e chegou numa final de Copa do Nordeste. Era esse o objetivo traçado pela diretoria quando você chegou aqui? Eu acho que julgar um trabalho de 3 meses, eu acho que é muito precoce, e eu diria até imprudente, porque se nós ganharmos a Copa do Nordeste e o Cearense, ainda tem muita coisa para se acertar. E se não acontecer, que é o que eu não espero, a gente fez muita coisa boa até aqui. Então 3 meses eu acho que é um tempo muito pequeno. Eu fiquei 2 anos no Avaí, nós ficamos 1 ano e meio sem perder um jogo lá na ressacada, mas eu tive que liberar muito jogador, trazer outros, e quando nós fomos para a Série A, na 9ª rodada da Série A, nós estávamos em 20º lugar, em último na tabela, e o presidente, como ele sabia do trabalho, ele falou: não tem problema nenhum, o Silas vai ficar aqui. A gente terminou em 6º, nós chegamos a bater em 4º lugar na Série A. Quer dizer, então eu acho que tanto para um lado quanto para outro, 3 meses de trabalho é muito pouco.